Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós iremos ver um pouco a respeito das variações linguísticas, que se diz respeito ao modo como a nossa comunicação, ela pode ser, como a nossa linguagem, ela pode ser mudada em decorrência de tempo, de região, de grupo social. Então, vamos ver a respeito disso, certo? Então, espero que vocês assistam a aula com atenção, o vídeo com atenção. Em seguida, realizem a atividade que eu vou mandar no grupo em forma de PDF, em forma de Word, para ficar mais fácil para vocês abrirem. Então, que vocês realizem a atividade, fico no aguardo da devolutiva de vocês, certo? Em dúvida, podem entrar em contato. Então, vou ficar disponível tanto para o primeiro grupo, o grupo A, quanto o grupo B. E espero muito que vocês atentem à aula e me devolvam, certo, as atividades, tá bom? Dúvidas, só entrar em contato. Então, vamos ver um pouco a respeito das variações linguísticas, certo? Quando a gente fala de variação linguística, o que é que a gente está analisando? A gente está analisando os diferentes modos em que é possível expressar-se em uma língua, levando em conta a escolha de palavras, a construção do enunciado e até o tom da fala. Então, tudo isso que envolve o modo que a gente fala, nós estudamos, vemos um pouco em variações linguísticas. Então, a língua, ela é a nossa expressão básica e, por isso, ela muda de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto, as experiências, as necessidades do indivíduo, o grupo em que aquele indivíduo se insere. Então, de acordo com onde a gente está inserido, o nosso modo de fala, ele muda. E isso caracteriza uma variação linguística, certo? E em relação aos tipos, nós temos 4 tipos distintos dentro das variações linguísticas. Então, agora vamos aprender um pouquinho sobre cada um deles, certo? A primeira variação linguística que nós temos são as variações históricas ou diácronas. Variações históricas ou diácronas. Então, as variações históricas, como o próprio nome já diz, vai tratar de mudanças que ocorridas na língua com o decorrer do tempo, ou seja, são variações históricas que, com o passar de determinada época, essa variação, esse modo de falar, ele foi mudado. Então, algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Um exemplo clássico de variação histórica da língua portuguesa é o termo você. No português arcaico, ou seja, naquele português antigo, aquele português bem robusto, a forma usual desse pronome de tratamento era vossa mercê. Então, ninguém falava você, todo mundo falava vossa mercê. E que devido a variações inicialmente sociais, ou seja, as variações que foram feitas em decorrência de classe. Então, os mais altos, os mais ricos falavam vossa mercê. Já os escravos, as pessoas de baixa escolaridade, acabaram transformando esse vossa mercê para vós mercê. Então, isso já teve uma transformação histórica do você. Então, de vossa mercê passou para vós mercê, que passou a ser mais usado frequentemente durante muito tempo. Então, com o passar dos séculos, essa expressão de vós mercê foi reduzida a você, que é a forma comparada pela norma padrão. Então, a gente usa você. E em contextos informais, a gente usa o ser, ou então ainda só VC. Então, olha a diferença de vossa mercê, a gente chegou ao VC. Então, isso é uma variação histórica caracterizada pela passagem de tempo que mudou determinada palavra. Outras mudanças comuns também são as de grafia, as quais as reformas ortográficas costumam regular. Então, palavras que tinham trevo, palavras que tinham o modo de escrita diferente. Então, tinha palavra que tinha acento, passou a ter acento, que tinha H,
passou sem TH. Por exemplo, fase, antigamente era escrito assim, fase. Hoje, fase é escrito assim. Então, isso é uma variação histórica decorrente das mudanças ortográficas, certo? O outro tipo de variação que nós temos são as variações geográficas ou diatópicas. As variações geográficas, elas naturalmente falam da diferença de linguagem devido à região. Então, o modo que eu falo aqui no Nordeste não é do mesmo jeito que alguém fala no Sul, não é o mesmo jeito que alguém fala no Sudeste. Então, essas variações geográficas são devido às diferenças de regiões. Então, essas diferenças, elas tornam-se óbvias quando ouvimos um falante brasileiro, um angolano e um português conversando. Ou seja, nos 3 países eles falam-se português, mas há diferença imensa entre cada fala. Então, isso é uma variação geográfica. Então, essas variações geográficas podem acontecer dentro do país ou entre países diferentes que falam a mesma língua. O inglês, por exemplo, o inglês americano, ele é muito diferente do inglês britânico. Então, temos essa variação geográfica, certo? Então, por exemplo, um exemplo de variação geográfica, nós temos o quê? Mandioca, aipim ou macaxeira. Os 3 significam a mesma coisa, mas dependendo do local, alguém chama aipim, alguém chama mandioca ou alguém chama macaxeira. O mesmo vale para biscoito e bolacha, gírias também tão conhecido, bera, breja, cerva. Todas essas 3 gírias significam cerveja, mas dependendo do local, tem essa gíriazinha. Então, as variações geográficas são isso. A mesma palavra, diferente em vários locais, ou a mesma língua, tendo diferenças entre os locais onde são faladas, certo? Temos também as variações sociais. As variações sociais, ou diástricas, são as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Embora tenhamos visto como as gírias variam histórica e geograficamente, no caso da variação social, a gíria está mais ligada à faixa etária do falante, sendo tida como linguagem informal de uns mais jovens. Ou seja, o que seriam essas variações sociais? Seriam variações que ocorrem em determinado grupo, que se você falar naquele grupo, aquelas pessoas vão entender. Fora daquele grupo, as pessoas não irão entender. Por exemplo, no grupo de futebolistas, eles podem utilizar a expressão carrinho com um significado específico que pode não ser entendido por um falante que não gosta de futebol ou pode ser entendido de um modo diferente por crianças, por exemplo. Então, esse termo carrinho, ele é exclusivo, ele é mais conhecido em grupos de pessoas que jogam futebol. Então, são variações sociais daquele grupo. Por exemplo, o grupo de capoeirista, ele pode falar meia-lua e vão entender o pessoal da capoeira. Enquanto pessoas de fora desse grupo talvez não entendam imediatamente o conceito específico de capoeira ou então remetam a outra coisa totalmente diferente. Essas variações sociais também podem influenciar nos termos técnicos que são utilizados em determinadas profissões, que são os jargões. O que são jargões? São palavras que são utilizadas em determinada profissão, certo? Então, essas são exemplos de variações sociais. E, por fim, nós temos as variações elitistas ou diafásicas, que remetem ao contexto que exige a adaptação da fala ou ao estilo dela. Ou seja, nesse caso aqui, nós vamos inserir a linguagem formal ou informal. Ou seja, dependendo do local onde eu estou inserido, eu tenho que mudar minha forma de linguagem. Se eu for fazer uma redação, eu não vou escrever uma redação com você, eu vou ter que escrever você. Então, dependendo do local onde eu esteja, eu vou ter que adaptar a minha língua, o meu modo de fala, para realizar determinada comunicação. Então, isso são as variações elitísticas, certo? Então, era isso hoje, a respeito das variações linguísticas. Realize uma atividade e qualquer dúvida, só entrar em contato, certo?